Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Circulação em Dia, o podcast que traz para você tudo sobre o universo da cirurgia vascular. E quem está novamente com a gente é o Dr. Fábio Rocha, médico angiologista, cirurgião vascular, atua aqui em Ribeirão Preto há mais de 15 anos nessa especialidade. Muito obrigada pela presença novamente, Dr. Fábio. Olá, Paula, obrigado e vamos lá tirar as dúvidas e vamos aí falar um pouquinho mais sobre essa especialidade que realmente tem muito assunto. E tem muito impacto, né, na vida das pessoas. Com muito impacto. Só vou te pedir para vir um pouquinho mais perto do microfone, que senão acho que a gente não consegue te ouvir perfeitamente. Legal. A gente estava comentando até no primeiro podcast sobre a sua atuação bastante envolvida com o seu paciente, né? Fruto aí da sua filosofia do slow medicine, né? Então, assim, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente te conhecer fora da medicina. Se você também é um praticante de uma vida mais slow, de uma vida assim com um pouco mais de calma, né? Como é que você é fora da sua atuação profissional? Paulo, eu já fui muito agitado, na verdade, no passado, né? Mas eu acho que com o passar do tempo também, o aprendizado da vida, a gente vai também amadurecendo em algumas questões. A Slow Medicine, ela realmente ultrapassa o limite no que diz sentido do atendimento somente do paciente, né? Como ela é uma humanização, você pode também levar isso para a sua vida pessoal. Você muda o contexto das suas relações interpessoais também. Então, hoje em dia, eu procuro também fazer tudo com muito mais calma, né? Óbvio, às vezes a gente tem uma agenda mais atribulada, com, né, muitos compromissos, mas até nisso, hoje em dia, eu tento segurar um pouquinho. Eu tento priorizar também os horários de alimentação, de refeição, né, que também junto com a família, junto com amigos. Então, eu tô mais slow. Embora eu pratique muitas atividades, mas eu acredito que realmente isso vem bem de encontro, sabe, com a proposta do meu dia a dia, da minha vida pessoal, inclusive. E como é que você costuma equilibrar a profissão e a vida pessoal? Que hobbies, que atividades que você gosta de desenvolver para manter esse equilíbrio? No início da carreira médica, acredito que deva ser assim para praticamente todos, ou pelo menos uma grande maioria, a gente está muito envolvido ainda com plantões, aquela necessidade, né? Aquela correria em termos de atendimento, compromissos médicos e tudo mais. Hoje em dia, realmente, já não existe essa necessidade, já não tem tanto isso comigo. Então, assim, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu dou muita importância, né? Além das relações interpessoais com família, amigos, né? E tudo mais. Mas a atividade física para mim é fundamental, né? Eu gosto de ir para minha academia pelo menos 5 vezes por semana, fazer lá os meus exercícios. Não me toma muito tempo, né? 40 minutos para mim já é mais que suficiente. Eu gosto de praticar aí alguns esportes. Eu tenho um esporte que eu já pratico há muito tempo, que é o squash, né? Que é um jogo bastante dinâmico e tudo mais, que me dá muita satisfação, é muito prazeroso. E dentre outras coisas também, tem uma prática que eu faço desde o final aí da minha adolescência, que eu carrego ela junto comigo e que ela também interfere diretamente até na minha prática médica. Eu não sei se você já ouviu falar ou sabe o que é bonsai, né? Bonsai, o pessoal fala, aquelas árvores pequenininhas, tá, vamos lá, vamos deixar assim para o pessoal entender, mas na verdade bonsai é uma técnica de miniaturização, né, no caso de plantas, né, e de árvores, em que a gente tenta inibir, né, ou conter o crescimento de uma planta e ao longo dos anos a gente também vai dando formato para a planta. Isso a gente faz passando arame, entortando um galinho aqui, um galinho ali, deixa esse arame alguns meses, depois retira, faz a poda,
corta, tira um galinho aqui e com o passar dos anos a gente vai dando um formato para aquela pequena planta para que ela se pareça o mais natural possível com uma árvore adulta. Então, quando a gente olha em bonsai, todo mundo fica de falar, olha, né, que bacana, mas isso demora muitos anos para realmente ficar um bonsai, eu diria, um bom bonsai, né? Então, isso também faz com que a gente trabalhe a paciência, que a gente tenha esmero e cuidado com os detalhes. Isso também ajuda até, assim, na prática cirúrgica, porque você tem que ser muito cuidadoso, para você não quebrar um galinho, não puxar uma folha a mais, não cortar uma raiz a mais e que a planta às vezes pode até morrer. Então, tudo isso, essa prática, né, do bonsai, com certeza, isso me influencia, inclusive no ato cirúrgico, né? Na hora de operar. Então é bem bacana. E é algo que eu gosto demais, é muito prazeroso. A gente tem no bonsai algumas árvores que são frutíferas, outras que dão flor. Então, por exemplo, eu tenho um bonsai antigo meu que eu fiz por volta dos 18 anos, né? Hoje aí são quase, né, entregar a minha idade, mas são quase 30 anos dessa pequena arvorezinha. E essa semana as acerolas começaram a aparecer e estão todas muito vermelhinhas lá, carregadas, né? Então você tem o bonsai que inclusive dá os frutos. E realmente, para você ter um resultado desse, demanda paciência, demanda tempo, dedicação, né? O que tem muito a ver com a nossa prática médica do dia a dia, da sua relação com o paciente. Então, esse é um dos hobbies que eu gosto bastante. Eu gosto de mexer também um pouquinho no meu jardim e tudo mais. Isso é uma coisa que dá bastante prazer também. Ou seja, né, que interessante. Como é que um hobby pode aí ajudar no aprimoramento da sua profissão, né? Porque é tão minucioso, é tão... um pequeno detalhezinho ali pode fazer toda a diferença. Exato, né? Isso vem muito de encontro aí com a prática cirúrgica dentro da cirurgia vascular, que é uma cirurgia que exige um cuidado, um detalhe, né? Uma paciência maior para a gente ter um bom resultado. É muito bacana mesmo. Que legal. E aí, aproveitando que a gente entrou nessa questão da cirurgia em si, né? Da técnica, de todas as exigências, né, para um bom cirurgião vascular. Queria que você trouxesse aqui para a gente, no episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre a questão das varizes, a questão dos vasinhos. Queria que você trouxesse para a gente quais são as maiores questões que os seus pacientes te trazem, né? Quais são as doenças mais comuns que você costuma atender, tanto na clínica particular quanto no SUS, mas queria que você trouxesse aí um cenário do que tem sido mais comum, né, na sua profissão, nos seus atendimentos e que tratamentos que exigem, né? Ou, de repente, que preparação que exige para um determinado tipo de tratamento. Perfeito, Paulo. Então, vamos lá. Do ponto de vista técnico, aí é importante a gente nomear algumas coisas, né? O que o cirurgião vascular faz, né? Às vezes a pessoa fala, cirurgião vascular... você tira vasinho e tudo mais. Essa é uma imagem, né, inicial e realmente tem tudo a ver com o cirurgião vascular, né? Mas a especialidade ela é muito ampla. Então, vamos lá. Por que se fala muito em vasinhos e varizes? Porque das doenças vasculares, os vasinhos e as varizes, elas têm uma quantidade assim muito grande, ou seja, né, como a gente comentou, 50%, 60% da população vai desenvolver esse tipo de doença, esse tipo de problema. É o que mais tem praticamente no consultório do médico vascular. Mas o vascular também, além de retirar os vasinhos, as varizes, como a gente já conversou, lida com doenças de maior gravidade, né, que são as obstruções dos vasos sanguíneos. São situações mais sérias, mais graves, que às vezes levam até mesmo à amputação. O vascular cuida dos pacientes diabéticos já com doenças e manifestações por conta de um diabetes de longa data, que não foi tão bem tratado, não foi tão bem cuidado. É uma situação específica que a gente chama de pé diabético. São lesões que acontecem nos pés por uma alteração que o diabetes provoca, tanto na irrigação dos pés,
quanto na alteração de sensibilidade dos pés. Isso vai provocando deformidades, feridas. Então, o vascular também é responsável por essa parte. Existe uma outra área da cirurgia vascular que a maioria desconhece, que são situações relacionadas a outras especialidades. Por exemplo, o paciente que tem o que a gente chama de insuficiência renal. O rim não funciona mais. Esse paciente ele tem que fazer um procedimento chamado de hemodiálise. A máquina tira o sangue do paciente, circula pela máquina, essa máquina faz o papel do rim e esse sangue é devolvido. E o que o vascular tem a ver com isso? Ele faz o que a gente chama de fístula arteriovenosa. Ele faz uma cirurgia, geralmente nos membros superiores, no braço do paciente, para que esse sangue possa ser retirado e devolvido para o paciente. Isso é o cirurgião vascular que faz. Uma outra situação, pacientes oncológicos, ou seja, pacientes que têm câncer e precisam de quimioterapia, muitas vezes a quimioterapia não pode ser feita diretamente na veia dos pacientes e precisa a instalação de um pequeno dispositivo que às vezes vai por baixo da pele, que a gente chama catéter quimioterápico. Por meio desse local, desse catéterzinho, a gente coloca o quimioterápico nele. E quem faz esse implante de catéter de quimioterapia também é o cirurgião vascular. Dentre outras coisas, né? E para cada doença, para cada situação dessa, a gente obviamente tem um tipo de cirurgia. E aí, você até mencionou, assim, imagino que vocês atuem, evidentemente, em parceria com um médico oncológico, com um cardiologista, enfim, você acaba tendo que se aliar a outras especialidades, né? E aí, aonde eu quero chegar, né? Quais são as cirurgias ou os procedimentos mais complexos que exigem aí mais profissionais na atuação do cirurgião vascular? Dos procedimentos que são mais complexos, a gente tem, em especial, os procedimentos que estão relacionados aos vasos arteriais. Aquilo que a gente diz que são as artérias. São vasos sanguíneos que nós temos no nosso corpo, que vão carregar o sangue, mas sob um regime de alta pressão. Eles levam o sangue com nutriente e oxigênio. Dentre essas doenças nesses vasos, a gente tem a doença das carótidas, que são vasos, artérias que levam o sangue lá para o cérebro. Então, existe uma doença nas carótidas que é a obstrução carotídea, né? E a gente, às vezes, precisa fazer essa cirurgia. Ela é realmente muito complexa, uma cirurgia que demanda aí treinamento, que demanda internação para o paciente, muitas vezes o pós-operatório até numa unidade intensiva, ou seja, numa UTI, numa CTI, em que a gente abre o pescoço, afasta as estruturas, chega lá na carótida, tem que clampar, ou seja, pôr um aparelhinho, né, um instrumento, diríamos assim, que fecha esses vasos sanguíneos. A gente tem que abrir o vaso, tem que fazer a limpeza do vaso, tem que costurar o vaso e reestabelecer o fluxo sanguíneo. Já é uma cirurgia de alta complexidade e com potencial de complicações, em que às vezes não tem o que se fazer. A gente precisa realmente operar esse paciente. Então é o que a gente chama de doenças das carótidas. Uma outra doença de bastante gravidade é o aneurisma de aorta abdominal. A aorta é um vaso sanguíneo, uma artéria muito calibrosa que sai do coração e vai distribuindo sangue para o corpo todo. Ela faz uma curva aqui no nosso tórax e desce bem no centro, mais posterior, ou seja, lá para trás do nosso corpo ali, protegido pela coluna, ela está. E ela vem descendo até ela se dividir, bifurcar aqui na região, diríamos aqui da região umbilical do umbigo, e vai dar os vasos sanguíneos que irrigam as pernas. Às vezes a aorta ela também sofre por alguns tipos de alteração. E quando a gente tem que fazer uma cirurgia na aorta, essas cirurgias são de alta complexidade, são cirurgias de maior gravidade, com um potencial de complicações importante, e são situações de exceção, sim, mas muitas vezes nós precisamos também mexer nesses vasos. Então essas são cirurgias já mais complexas, mas é o cirurgião vascular quem as faz, né? E em algumas situações
às vezes, o que a gente chama de trauma vascular. São acidentes, perfurações, né? Acidente de trânsito, que às vezes evoluem até para a amputação do membro. O cirurgião vascular também trata esse tipo de doença. Também tem que realizar a amputação. Muitas vezes sim, ou seja por trauma, ou seja por um acidente, alguma coisa desse tipo, ou muitas vezes até, que é até o mais comum, que são, né, as amputações causadas pelo diabetes mesmo, né? Um diabetes de longa data, sem cuidado. Eu não quero assustar aí ninguém, eu tenho diabetes de muito tempo, isso vai acontecer. Não, mas o que a gente sabe é que o diabetes não controlado por muitos e muitos anos, ele vai levar a complicações, e uma das complicações é a amputação. A gente quando ouve falar, né, em médico vascular, a gente imediatamente associa exclusivamente ali a questão dos vasinhos, a questão mais estética, mas existem aí situações muito mais complexas nesse universo, né, Fábio? Muito mais complexas e que realmente, às vezes, a gente não tem muito para onde correr, né? A gente precisa realmente fazer o tratamento, conhecer, entender e procurar até saber o que a gente tem. E em termos de tratamentos, né, de cirurgias, o que a gente pode falar que hoje em dia existe de mais tecnológico ou de mais avançado dentro do universo da cirurgia vascular? Paulo, eu acho que isso para tudo hoje em dia, para praticamente todas as especialidades médicas, quando a gente fala em medicina, e se a gente extrapolar para as outras profissões também, né? A cada ano surge um dispositivo tecnológico novo que vem com uma série de benefícios. Né? No caso da cirurgia vascular, isso também anda e caminha muito rápido. Né? A gente tem uma indústria tecnológica a serviço da saúde que funciona muito bem também, né? Então, a gente também tem que separar aí um pouquinho por doenças. Dessas doenças que a gente comentou, que são de maior gravidade, as doenças arteriais, hoje existe o que a gente chama, é uma subdivisão da cirurgia vascular, é uma subespecialidade praticamente, né? Que é a cirurgia endovascular. Endo por dentro. Então, ao invés de, por exemplo, a gente precisar abrir o pescoço, fazer aquele corte desse tamanho, separar as estruturas, chegar no vaso, cortar o vaso e limpar o vaso para desobstruir, a gente consegue por dentro do vaso sanguíneo. Geralmente a gente entra ou pelo membro superior ou na região da virilha, aqui que tem um vaso que é a artéria femoral, que ela é de mais fácil acesso, e a gente caminha por dentro do vaso sanguíneo do paciente, chega no local onde está obstruído e a gente consegue lançar naquele local, soltar naquele local, que a gente chama de stent. É uma molinha bem pequenininha, que ela vem fechadinha, na hora que a gente abre, puff, ela abre e reestabelece o fluxo. É maravilhoso. Do ponto de vista tecnológico, se a gente for pensar, você fala, olha, quem que inventou essa situação, essa engenhoca, que isso aqui é demais. É maravilhoso. Então, essas cirurgias de maior complexidade, elas têm essa forma de tratamento que a gente chama de cirurgia endovascular. Mas veja bem, tem pacientes que se enquadram nesse caso e tem pacientes que não se enquadram. Às vezes, o menos é mais, ou seja, ainda a cirurgia mais antiga, tradicional, de 40 anos atrás, ela tem o seu espaço e às vezes ela é a única forma que você tem de tratar determinadas doenças. Quando a gente sai desse contexto dessas doenças de maior gravidade, vamos pensar naquilo que é o mais comum dentro da cirurgia vascular, os vasinhos, né? Vamos falar dos vasinhos que chamam muita atenção, principalmente para as mulheres e tudo mais. Quando a gente entra nesse contexto, a gente tem o mais comum, diríamos, o que já veio de muitos anos, que é o que a gente chama de secagem dos vasinhos, né? É um termo mais popular, mais importante para o paciente entender, e que tem um nome que chama escleroterapia, né? Dos vasinhos, diríamos assim. A gente aplica um líquido dentro desse vasinho, esse líquido percorre dentro do vasinho, ele provoca a morte desse vasinho, esse vasinho morre e ele é absorvido pelo próprio organismo e ali ele não aparece mais e não incomoda. Essa técnica existe há décadas, ela funciona. Ela tem o seu espaço ainda hoje em dia?
tem o seu espaço. Se bem feita, ela é excelente. Mas, com o passar dos anos, novas tecnologias vieram para, inclusive, diminuir a dor, o desconforto do paciente e dar conta daqueles vasinhos, por exemplo, que a gente não consegue fazer a secagem, injetando líquido, né? O laser, por exemplo, né? A gente tem o que a gente chama de laser transdérmico. A gente, praticamente com um revolvinho de laser, dá um tirinho ali, pum, esse laser vai lá, tem o pigmento do sangue, absorve o calor e esse vaso, ele morre também. Então, essa é uma tecnologia nova, mas eu digo nova, não é de agora, né? Já tem aí mais de uma década, com certeza, mas que vem se aprimorando ao longo dos anos com a evolução tecnológica e que dá muito resultado. Então, para vasinhos, às vezes o ideal não é nem só a esclerose tradicional e nem o laser mais modernão. A gente associa as técnicas para a gente ter um melhor resultado. E o que determina se eu vou usar essa ou aquela técnica? Uma série de condições. Cor da pele, quantidade de vasinhos, tamanho e calibre dos vasinhos, né? Se tem varizes associada ou não, né? Varizes associadas ou não. Então, tem uma série de circunstâncias. Então, muitas vezes, a gente tem um paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu quero fazer laser nos meus vasinhos. Aí você examina e você fala, olha, aqui não é laser, aqui precisa de determinada situação, ou antes, ou conjuntamente com o laser. Né? Então, nem tudo que é mais moderno é o melhor naquele momento para o paciente. É óbvio que a gente realmente precisa lançar mão de novas tecnologias, né? Nós precisamos utilizar, mas entender que cada paciente requer um tipo de tratamento e que nem sempre aquilo que parece ser o mais moderno é o melhor para aquele paciente. Então, isso quando a gente fala de vasinho. Quando a gente fala de varizes, as novas tecnologias mudaram realmente um pouco. Né? Aquelas veias já mais calibrosas e dilatadas que se tem na perna, há tempos atrás a cirurgia era aquela mais tradicional. Paciente no hospital, anestesia, cortes, é a retirada dos vasos sanguíneos. Você vai escutar, porque eu fiquei 30 dias deitada com a perna para cima e tudo mais. A visão médica hoje mudou e da cirurgia vascular. O objetivo é ter uma melhora do paciente, mas devolvê-lo às suas atividades o mais rápido possível. Então, a gente tem ainda o espaço para essas cirurgias mais tradicionais. Sim, elas acontecem. Mas hoje em dia a gente também tem os lasers que a gente entra por dentro do vaso sanguíneo, das varizes com uma fibra. Ela vem descendo, irradiando o calor e vem praticamente secando esse vaso também. Principalmente quando a gente fala a respeito de um vaso, né, que é a safena, que é um vaso grande que tem na perna. A cirurgia a laser, o que a gente chama de termoablação do vaso, tem um espaço muito importante hoje em dia. Mas muitas vezes o paciente também precisa ser submetido àqueles cortezinhos para retirada das varizes. Então é a mesma coisa. Tem o moderno, tem o novo, o tecnológico, que veio para colaborar nesse contexto. Mas aquilo que é mais antigo, se bem feito, se indicado de forma adequada, ele também funciona e faz parte, sim, do tratamento. Então a gente tem que saber combinar as técnicas, tanto as mais modernas quanto as mais tradicionais. E, entrando num detalhe específico das varizes, em 2017 foi incorporado ao SUS, ou seja, é algo novo, e até porque nesse contexto depois apareceu a pandemia, ficou tudo muito parado, mas foi incorporado o que a gente chama de uma técnica que chama tratamento não estético, ou seja, a gente não está buscando a estética, né? Embora, lógico, todo mundo que quer se ver livre das varizes, da doença varicosa, quer uma perna mais apresentável, né? Mas o termo e o nome chama tratamento não estético esclerosante de varizes. Um pouquinho diferente isso. Ao invés de retirar essas varizes, o paciente ser submetido à cirurgia com anestesia, ou mesmo uma cirurgia um pouquinho de maior custo, porque o laser,
né, o tratamento a laser, a termoablação das varizes, ela é de um custo um pouco mais alto. Então apareceu aí, e isso foi incorporado ao SUS, ainda bem, porque mudou a vida de muitas pessoas, esse tratamento esclerosante de varizes com espuma. O que é essa espuma? Existe um produto específico chamado polidocanol, tem esse nome aí complicado, e a gente faz uma espuma com ele mesmo e injeta essa espuma direto na veia do paciente. Muitas vezes, com a necessidade de um aparelho simples de ultrassom, essa espuma entra dentro dos vasos. Veja bem, não é para vasinhos, é para variz já mais grossa. Uhum. E essa veia, ao invés de ser retirada ou de ser queimada com laser e tudo mais, ela seca praticamente, ela deixa de funcionar, né? Por conta dessa espuma que é injetada dentro do vaso. É uma técnica simples, não necessita de anestesia, ela é feita em poucos minutos. O paciente chega no seu consultório, pode fazer no consultório ou em uma unidade de saúde que não seja um hospital propriamente dito. Ela faz esse procedimento, ela sai andando, ela sai dirigindo, né? Existem alguns cuidados, uso da meia elástica, o enfaixamento das pernas, mas ela retoma suas atividades praticamente de imediato. E isso fez uma mudança significativa, principalmente no SUS, onde a gente tem uma dificuldade obviamente, de custo. Então, essas novas tecnologias com laser e tudo mais, elas já são mais custosas até para aquele paciente que está no atendimento particular. Uhum. Agora, para a gente atingir um grande número de gente dentro do SUS, essas técnicas mais modernas acabam sendo praticamente inviáveis. A gente pode até fazer num paciente ou em outro, mas você não consegue atingir um grande número. E essa técnica da espuma, ela é formidável. Eu acho maravilhosa. E você mencionou que até 2017 ela não era realizada no SUS ou ela não era realizada em massa? Ela não era nem realizada no SUS. Ela foi incorporada ao SUS por conta de um colega, né, vascular da Bahia, de Salvador, Dr. Marcelo Huitman, e já vinha com essa né, expectativa de colocar isso dentro do SUS para atingir aquela população muito grande ali de Salvador, dos arredores de Salvador, que sofriam muito com essas doenças varicosas, né, das varizes, com úlceras, feridas e tudo mais, e que não tinha acesso. Então, quando ele conseguiu incorporar isso, foi feito um projeto, o Dr. Drauzio Varela entrou num programa, inclusive, num programa do Fantástico, em que ele tinha algumas aparições para falar de doenças, e juntos, tanto o Dr. Marcelo Huitman quanto o Dr. Drauzio Varela acabaram abrindo esse espaço, né, para isso ser mais divulgado. E o Conitec, que é um comitê que avalia as incorporações novas e tecnológicas do SUS, acabou incorporando, e no final de 2017, praticamente em 2018, esse procedimento da espuma acabou sendo mais largamente realizado e pôde ser realizado no SUS, que antes não era feito no SUS. Que interessante, mas a técnica já é bastante tradicional. É uma técnica mais antiga, mas que veio se difundindo mesmo depois aí de 2000, 2010, né? Ainda hoje, muito pouca gente faz. Muito pouca gente faz, né? Mas é por uma questão estética, será? É porque essa técnica ela não abraça realmente muita causa estética. Inclusive, né, uma das situações de não se fazer essa técnica mais amplamente é que ela pode marcar um pouquinho a pele. Mas, Paula, veja bem, a gente tem uma população gigantesca no Brasil. A gente tem, né, uma população socioeconômica com menor poder aquisitivo e com dificuldades socioeconômicas muito grandes. A gente tem uma dificuldade dessa população a acesso médico. Se a gente pega a doença varicosa que atinge um número gigante de pacientes, como resolver isso estando realmente 100% preocupado com a parte estética? Infelizmente, é muito difícil.
Por mais que essa técnica da espuma, ela nem sempre vai trazer um resultado estético. Eu digo isso por quê? Porque às vezes ela marca um pouquinho a pele, ela mancha um pouco a pele, mas ela tem a sua prática com resultado na saúde do paciente. Sim. Então, aquele paciente que não tem acesso a um tratamento, com a técnica da espuma, a gente consegue atingir esse paciente. E os resultados são maravilhosos. Pacientes com 70, 80 anos, que inclusive não podem operar por outras doenças, eles fazem essa técnica, né? São submetidos a essa técnica de tratamento e eles têm um resultado maravilhoso, ficam super felizes. Pacientes que têm ferida na perna por conta da doença varicosa, acelera o fechamento da ferida em muitas vezes. Então, é extremamente gratificante isso. E você mencionou que fica aí uma mancha permanente ou pode ser que com o tempo essa... Não, essa marca e essa mancha ela vai saindo com o tempo, né? Mas se a gente pensar num outro perfil de paciente que tem só pequenas varizes, que não tem uma queixa médica de dor, que não tem queixa de inchaço, de desconforto, e ele chega no seu consultório e fala, olha, eu não gosto dessa veiazinha aqui aparecendo, a espuma não é o mais indicado para esse paciente. Certo. A espuma é uma técnica que a gente faz, que também, como o laser, como a cirurgia, como a esclerosezinha para secar os vasinhos, ela tem que ser aplicada no paciente ideal, para a gente ter uma resposta. Agora, de certo, ela fez uma diferença gigantesca no SUS. Mas uma diferença para o bem, né? Claro. Ela trouxe acesso à saúde vascular para muitos pacientes. E esses pacientes que não teriam acesso, se não fosse a técnica da espuma, que consequências eles poderiam ter para a saúde deles? O que acontece é que a cirurgia de varizes tradicional, até aquela mesmo com um cortezinho, ela existe no SUS sim, só que para você fazer uma cirurgia dessa, você tem que levar o paciente para um hospital, para um centro cirúrgico. Ele precisa ser submetido a uma anestesia, que na maioria das vezes é uma raquianestesia, aquela agulhadinha nas costas, ele perde a sensibilidade das pernas. Faz-se a cirurgia, ele fica no hospital. O custo disso é alto para o SUS. O tempo que a gente demora para realizar esse procedimento é um tempo mais longo, ou seja, em um dia, um médico sozinho ou com um auxiliar, ele vai conseguir fazer aí 3, 4, se for uma cirurgia maior, 2, e já é bastante cansativo, né? Agora, com a espuma a gente consegue fazer 15 em meio período, né? E o paciente certamente ele tem que vir várias vezes para realizar o procedimento, mas é um procedimento de baixo custo e o paciente não fica afastado dessas suas atividades laborais. Se faz uma cirurgia de varizes, o paciente tem que pegar aí um atestado de pelo menos alguns dias. Se for uma cirurgia um pouquinho maior, em termos, tem que retirar a safena. Tem um número grande de varizes, são 15, 20 dias, ele precisa apresentar um atestado, ele tem também que apresentar depois, tem que ser avaliado, se passarem os 15 dias, ele vai para o INSS, tem que passar por perícia. Olha só como isso envolve não só a questão da saúde, mas a questão laboral do trabalho, envolve custos de previdência, uma série de coisas. A espuma não precisa nada disso. Mas realmente ela vai formando uma marquinha no local onde estavam as varizes, que escurecem, mas com o tempo elas vão clareando também. E muitos pacientes, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes fica praticamente imperceptível. Que legal, muito bom. E aí, como você mencionou, essa técnica ela foi introduzida no SUS lá na Bahia, né, pelo Dr. Marcelo, e você que trouxe aqui para Ribeirão Preto e região. Na verdade, não é que eu praticamente trouxe, né? Ela foi apresentada à Sociedade dos Médicos Vasculares já há algum tempo, mas assim, é um trabalho feito com um volume grande de pacientes, atingindo uma grande população aqui na região, a gente que acho que praticamente iniciou, né? Em algumas cidades aqui da região, e agora nós vamos começar esse trabalho na região norte também. Pois é, vai levar para o Macapá. Vamos levar para o Macapá, exatamente, vamos levar para o Macapá. Legal, você vai treinar alguns médicos
Vamos fazer região? um treinamento de alguns médicos, vamos fazer o treinamento da enfermagem, dos auxiliares, para juntamente nesse projeto aí grandioso atingir um grande número de pacientes, né? Porque são pacientes também que não conseguem ter acesso à especialidade de cirurgia vascular. Paula, a especialidade de cirurgia vascular, embora a gente fale, cirurgião vascular, tem bastante em Ribeirão. Tem bastante no estado de São Paulo, né? Tem bastante nas capitais. Mas se a gente pensa na população, né, mais do norte, até mesmo do nordeste, saindo das grandes cidades, a gente não tem praticamente cirurgião vascular. Né? E a intenção desse projeto é realmente poder levar para o maior número de regiões possível. Exatamente. Né? Então, nós caminhamos inicialmente já desde 2018 aqui na região de Ribeirão Preto, com algumas cidades próximas. Ainda estamos e temos mais de 3.000 pacientes tratados com a técnica da espuma aqui na região. E agora nós estamos começando aí levar esse procedimento para uma população que ainda não tem acesso ao tratamento vascular em outras localidades. Muito legal, muito bacana essa iniciativa de vocês, né? Bacana. O resultado é para a população que realmente é um pouco mais carente, é fantástico, né? Exato. E entrando um pouco na questão enfim, de tudo que o vascular consegue abraçar, né? A gente estava mencionando um pouquinho no podcast anterior até a sua atuação aí com relação a um AVC, né? A uma situação um pouco mais grave, né? Como é que a gente faz? Que pacientes são esses que chegam até você? Que orientações que você dá, né? Enfim, qual que é a demanda que surge para você com relação especificamente ao AVC? Tá, aí também é importante a gente explicar rapidamente, Paulo. O termo AVC, né, uma sigla, acidente vascular cerebral, né? Basicamente nós temos o AVC isquêmico. Esse termo isquemia é falta de sangue, tá? Um entupimento do vaso sanguíneo e naquela região cerebral ali deixa de receber sangue. O cérebro é muito sensível a essa situação. O tecido neurológico, ele perde a sua função e ele morre rapidamente sem a falta de sangue. E existe um outro tipo de AVC que a gente chama de hemorrágico, que é o sangramento propriamente dito, né? Quando rompe-se um vaso dentro, né, da região cranial do paciente. Não é sobre esse último que nós estamos falando. A vascular está relacionada muito ao AVC isquêmico. Uma das causas do AVC isquêmico, se não a principal, está relacionada à obstrução, né, o que a gente chama de estenose. É um termo médico, mas para que todos entendam, a obstrução de um vaso sanguíneo grande, calibroso, chamado carótida. Nós temos um em cada lado, direita e esquerda, e ela vai se entupindo. E o porquê está relacionado novamente a uma hipertensão sem controle, colesterol elevado, diabetes não controlado, tabagismo, principalmente excessivo de longa data, e também tem um contexto de hereditariedade, ou seja, familiar, mas essa obstrução que vai acontecendo nesse vaso sanguíneo que é a carótida, ela começa a aumentar, e como a gente tem um fluxo sanguíneo direcionando o sangue para o cérebro, esse fluxo sanguíneo, essa corrente sanguínea, ela vai também atritando com essa obstrução, e aí essa obstrução ela se quebra em pequenos fragmentos. Esses fragmentos sobem para vasinhos mais fininhos no cérebro até, entupirem. E aquela região que era irrigada por esse vasinho deixa de receber sangue e praticamente perde a sua função. É aí que o paciente pode ficar com uma paralisia nos membros, no braço, na perna, aquele desvio que às vezes a gente vê, né? Que é o desvio da rima bucal, né? O paciente às vezes fica inclusive com dificuldade de visão, pode atingir uma área cerebral responsável pela fala, o paciente não consegue
se comunicar adequadamente. E muitas vezes o paciente está completamente consciente de tudo que está acontecendo. Mas ele perde essa movimentação nos braços, né? No braço ou na perna. É um tratamento, teria que ser feito um procedimento preventivo, porque depois que aconteceu, Exato. Você não tem o que fazer. Perfeito. Depois que aconteceu, aí é você tratar a sequela, fisioterapia e uma série de outras coisas que nem sempre você consegue recuperar, né? Então, o que acontece? Daí o que a gente fala de prevenção, né? A prevenção é o melhor remédio, né? Então, quando alguém falar para você, não vou fazer exame porque eu não quero saber o que tem. Não, né? Essa frase não pode ser aceita de jeito nenhum. Vou fazer para saber o que eu tenho para ver se é possível tratar. Melhor saber, obviamente, né? Então, a gente tem algumas condições, o que nós chamamos de fatores de risco. São condições que favorecem esse tipo de situação. Desde sexo, idade e outras doenças associadas. Para essa situação específica das carótidas, a gente tem pacientes com mais de 65 anos, pacientes que são tabagistas de longa data, que têm diabetes não precisa ter um só, ou todos, né? Hipertensão, colesterol elevado, diabetes mais descompensado e até mesmo uma história familiar. Meu pai teve uma doença assim, meu tio teve uma doença assim, minha mãe teve uma doença assim, que a gente chama de história familiar positiva. Então, o que é importante? Existe, na verdade, algumas situações que são estabelecidas. Neste caso, paciente com 65 anos de idade que nunca fez um exame simples, que é o ultrassom de carótida, um examezinho que faz por fora, rápido, tranquilo, indolor, ele faz para avaliar a carótida, que é este vaso sanguíneo. Olha, não tem nenhum entupimento. Tranquilidade. Olha, tem um entupimento muito pequeno e tudo mais, a gente tem medicação para entrar, às vezes nem medicamento precisa. Olha, tem um entupimento mais severo, né? Então a gente precisa cuidar com medicamento. Olha, tem um entupimento muito importante, está indicada a cirurgia. Neste caso é uma cirurgia preventiva. Eu não quero operar, diz o paciente. Tudo bem. Né? Nós não vamos empurrar uma cirurgia obrigatoriamente para o paciente. Mas é importante a gente explicar que, neste caso, como a obstrução está muito severa, se a gente não fizer a cirurgia, ele corre o risco de ter o AVC. E muitas vezes até explicar para o paciente, olha, você precisa parar de fumar, você precisa controlar a sua glicemia adequadamente, você precisa controlar a sua hipertensão. São as mudanças de hábito de vida que são importantes, pelo menos para controlar a doença, não deixar que ela progrida de uma forma importante, né? Então, ou seja, existem exames que podem ser feitos preventivamente. E se o paciente tiver em uma situação que seja, né, de correção cirúrgica, e aí a indicação da cirurgia para esse paciente. Eu acho que é interessante, você sempre reforça a questão dos hábitos, né? A questão do como é que essa pessoa pode contribuir, por mais que ela tenha fatores genéticos, para que não tenha nenhum problema vascular, né? Eu acho que você sempre frisa isso, porque também faz parte do pacote de prevenção, né? Faz parte do pacote de prevenção, eu diria que é o principal, Paula. Muitas vezes correr atrás do prejuízo é muito mais difícil, né? Lógico, a gente se esforça para que isso aconteça. E assim, isso é para a minha vida. Então assim, não tem jeito, gente, não tem jeito de fugir de atividade física. Exatamente. Não tem jeito de você não ter uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável também não significa que você não pode, né? Não posso ir para um churrasco, tomar minha cervejinha, comer meu torresminho. Não é isso que eu estou falando. Mas a via de regra, o seu hábito alimentar tem que ser adequado, a prática de atividade física tem que ser adequada. Infelizmente, o tabagismo não tem jeito. Esse não dá nem para falar de vez em quando. Esse realmente, se a gente pensar inclusive no contexto das doenças vasculares, isso aí seria um dos piores hábitos. Um dos piores hábitos, com certeza. E ele é cumulativo ao longo dos anos. Então a gente tem muitas dessas doenças aparecendo com paciente que tem 70, 80 anos,
que já é um paciente de maior risco cirúrgico, que é um paciente que tem outras doenças mais graves, um paciente que muitas vezes nem pode ser submetido a uma cirurgia de maior complexidade, pela idade e outras complicações. Então, tabagismo, Paula, é algo que não tem defesa. Mas no caso específico do tabagismo, teria diferença, por exemplo, aquela pessoa que fuma, sei lá, um maço por dia e aquela que fuma uma vez por semana? Existe esse parâmetro? Assim, existe. Existe, mas a gente não pode ser complacente com essa situação. Eu não posso falar para o paciente, olha, doutor, eu fumo uma vez por semana, 2, 3 cigarrinhos, porque eu faço um churrasco uma vez na semana com os meus amigos. Primeiro que não existem margens seguras para isso. Segundo, que nós não estamos falando do cigarro e doenças vasculares apenas. A gente tem outras doenças, muitas delas oncológicas. E também não existem margens, né, que são seguras para isso. O paciente que fuma um cigarro por semana, ele pode desenvolver o câncer e o seu cigarro, um dos fatores ali que predispôs. Então, a gente não tem como prever essa situação. Existem outras doenças que são respiratórias, o enfisema respiratório, que é o principal, né? Agora, sim, é muito mais grave um paciente que fuma 1, 2 maços de cigarro por dia ao longo de 50 anos, por exemplo. É óbvio que no nosso caso da cirurgia vascular, esse paciente vai ter complicações muito maiores do que um paciente que fuma há 10 anos um cigarro por dia. Tem uma diferença, sim, mas não significa que é seguro por menos que você fume. Então, o cigarro ele entra numa situação em termos de saúde que é zero. E eu vejo assim, nessa nova geração, pelo menos o cigarro tradicional, ele ficou um pouco de lado, né? Agora, esses cigarros novos aí também causam o mesmo dano ou até pior? Na verdade, a gente não tem estudos ainda a longo prazo para a gente falar, né, do que eles chamam aí de pendrive, vape e tudo mais. Mas a gente já tem estudos relacionados à parte pulmonar. A problemas respiratórios. Aos problemas cardiovasculares ainda é muito novo. E, em geral, as doenças cardiovasculares pelo tabagismo comum, ela se dá ao longo de muitos anos. Então, a gente não tem estudos sobre isso. Mas, de certo, também... Boa coisa não é, né? Não, com certeza. O que já saiu são as doenças respiratórias, e em curto prazo de uso, e são algumas muito graves. Então, não tem jeito. Também não tem como defender. Não dá, né? Não dá. Sem contar aqueles que explodem quando você tá fumando, pelo amor de Deus. Né? E assim, o Brasil ainda é um país que não é dos mais tabagistas, né? A gente tem países asiáticos, países europeus que a turma fuma demais, né? O Brasil conseguiu realmente ter um bom desempenho com relação a isso, né? Se a gente pegar as gerações, né, mais novas, esse grupo fuma muito menos do que se fumava, né? No passado, né? Então, o Brasil não é o principal acometido com isso. Mas, com certeza, como a gente tem uma população muito grande, a gente tem um acometimento de muitos pacientes com doenças vasculares que estão relacionadas ao uso do tabagismo de longa data. Mas, então, já que a gente pode excluir o tabagismo, o que você diria que é o pior hábito atualmente na nossa sociedade que acaba levando a problemas vasculares? Acho que é o sedentarismo. Porque o sedentarismo não é o sedentarismo por si só. Quem é muito sedentário, ele vai ter naturalmente ganho de peso excessivo. Ele tem a chance de desenvolver o que a gente chama de diabetes tipo 2, que geralmente aparece mais futuramente e está associado ao ganho de peso, à obesidade. Sem isso também, o que pode acontecer? Tirando o diabetes, o paciente começa a atingir os índices de colesterol mais elevados. Os índices de colesterol mais elevados também ajudam a provocar entupimento dos vasos, assim como o diabetes. Né? A nossa circulação depende muito da movimentação das pernas, das panturrilhas principalmente. Então, quem é muito sedentário também tem chance de desenvolver um acúmulo maior de sangue nas pernas, um inchaço, um edema. Então, eu acho que o sedentarismo,
acompanhando tudo que ele acompanha, porque praticamente anda junto com outras situações, ele acaba evoluindo para condições de saúde de um paciente muito ruim, né? Então, não é, obviamente, uma coisa específica só o sedentarismo. Mas o que a gente pode mudar na nossa vida? O que depende da gente mudar? O paciente pode ser um diabético desde a infância, né? Geralmente está associado até a uma hereditariedade. Ele não tem culpa sobre isso, né? Ele simplesmente nasceu ou desenvolveu essa condição. Então, o que ele tem que fazer? Tem que se alimentar saudavelmente, de uma forma adequada, para que a glicemia dele não aumente, né? Então, às vezes o paciente ele começa a desenvolver hipertensão cedo, ou por volta dos seus 40, 50, 60 anos de idade. E às vezes essa hipertensão, a gente chama de hipertensão essencial, ela surge no indivíduo. O que ele precisa fazer? Tomar a medicação correta, né? Agora, o que você pode mudar? Você pode fazer uma atividade física, você pode caminhar um pouco, você pode ter hábitos alimentares melhores, você pode escolher para não fumar. Então, o número de doenças e o impacto em termos de medicina social que tem o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, né, e o não controle adequado de algumas doenças, como a hipertensão e diabetes, é gigantesco. E são situações que o paciente pode realmente dar conta de fazer, né? Então, eu diria que o sedentarismo, junto com o tabagismo e uma dieta inadequada, são aí grandes vilões aí dessas doenças, né? Que são as doenças que a gente diz de doenças silenciosas, que é a hipertensão, diabetes, colesterol elevado, que no início não vai ter uma manifestação significativa, você vai descobrir com o exame. Mas numa vida mais futura, quando as manifestações começam a aparecer, elas são muito graves, desde a cegueira do diabetes, que a gente chama de retinopatia diabética, o rim que para de funcionar por conta do diabetes, a obstrução dos vasos sanguíneos na área de cirurgia vascular, entre outras. É um conjunto de hábitos, né? Que Exato. Precisa ser bem cuidado, né? Exato. Bem observado. Não adianta a gente ganhar muito dinheiro e juntar se a gente não tiver boa saúde, né? Não, é a velha frase que todo mundo conhece: pro caixão a gente não leva nada. Exatamente. Né? Então, é lógico você produzir, trabalhar, ter o seu ganho, né? Guardar o seu dinheiro, suas economias, mas para você poder também usufruir disso tudo, você precisa ter uma boa saúde. Né? Nada adianta se você não tiver uma boa saúde. É a primeira coisa, né? É a primeira coisa. Eu acho que é o mais importante. Como diria a minha avó, com saúde a gente pode tudo. Exato. Como está, filha? Não, o importante é ter saúde. O importante é ter saúde. É isso. Perfeito. Fábio, super obrigada mais uma vez por esse bate-papo. Eu que agradeço. Trazer seu conhecimento, sua experiência, sua visão, né, sobre a medicina, sobre o universo da cirurgia vascular. Muito obrigada de verdade. Espero que quem esteja nos escutando também tenha gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui com você. Que bacana, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado eu. Então, a gente chega ao fim de mais um Circulação em Dia, o podcast que traz todas as informações para você sobre o universo da cirurgia vascular. Obrigada e um grande abraço.